Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao 33. Glória a Deus. Orcanta surrica labassuriama lamanai. Cheia ka surri samas. Erkasa laibachui mamama tuiandaras. Kirai shima tuias. Erikama matuia saia surrimikas. Glórias te damos, Pai, aleluias. Abra o teu coração, o Senhor está falando. Oh, glórias. Sim, aleluias, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Assim está escrito a palavra do Senhor Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço nesse momento, Senhor Jesus, que todo o meu, Pai, se desfaça agora, para que o Senhor, somente o Senhor seja visto, Pai, e que o Senhor use poderosamente, Pai, a minha vida nesta noite. Que o Senhor fale, Pai, com os teus filhos que estão aqui presentes, Pai. O Senhor fale, Pai, com aqueles que também estão através das redes sociais nos assistindo, Pai. Que o Senhor alcance estas vidas, ó Deus maravilhoso. Que o Senhor tem, Pai, o melhor preparado para nós. E por isso estamos aqui, Deus. Queremos ouvir e receber de Ti. Pai, eu me prostro humildemente diante da Tua presença, te adorando, te agradecendo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Irmãos, Jesus, Ele havia acabado de alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E assim que Ele terminou de alimentar aquela multidão, Ele disse para os seus discípulos: vão na frente, vamos passar para outra banda do mar. Enquanto vocês atravessam o mar, eu vou ficar aqui orando. E nós temos a fraqueza de nos deixar vencer pela correria do dia a dia. Nós nos afatigamos com tantas coisas, nós damos prioridade para todas as coisas, nós fazemos tudo aquilo que nós planejamos fazer durante o dia, enquanto não dermos cabo, nós não nos sossegamos. Não importa que tenhamos que cansar, estressar o nosso corpo, de uma certa forma que, chegando no final do dia, estamos exaustos, estamos sem forças.
Estamos não querendo mais nada, simplesmente descanso. Nós temos esse costume de colocar todas as coisas em primeiro lugar. E muitas vezes nós nos esquecemos do que é essencial. Nós nos esquecemos de buscar primeiramente a Deus. Assim que nós nos levantamos, parece que já levantamos atrasado. Nós levantamos já pedindo para que, se pudesse, o dia se prolongasse, para que pudéssemos ter tempo para fazer tudo aquilo que temos programado. Mas nós muitas vezes nos esquecemos, irmãos, de que nós precisamos e devemos buscar forças em Deus para aquela batalha, para aquele dia que vai ser um dia corrido, que vai ser um dia estressante, que vai ser um dia que nós não sabemos quais as dificuldades que nós vamos enfrentar, mas nós sabemos que serão dias de lutas, serão dias que nós teremos que nos esforçarmos para não sermos derrotados. E nós deixamos passar esta oportunidade. E eu, em algumas oportunidades, já comentei isso dentro da minha casa, falando por mim. Eu levanto 5 horas da manhã, 5h15, eu já me levanto e já vou fazer o que tem que fazer, e começa aquela correria, e muitas vezes nós vamos deitar 10, 11 horas da noite, meia-noite, não importa, e nós estamos ali naquela luta, naquela correria, e muitas vezes eu falo para minha esposa, olha, já são quase 10 horas, e eu não orei ainda, já são quase 10 horas, eu não li a Bíblia ainda. É claro que a gente fala com Deus, você está ali fazendo alguma coisa, você está falando com Ele, mas não é a mesma coisa. Nós temos que separar um tempo para Ele, um tempo especial para nos dedicarmos tão somente a falar com Ele. E é isso que Jesus fez. Jesus, Ele separava um tempo para ficar a sós com o Pai. E nós temos que ter também esse tempo de comunhão com Deus. Nós temos que separar um tempo, e de preferência já nos primeiros momentos, já que levantamos, colocamos as coisas na presença de Deus. E se não for possível fazer naquele momento, não tem problema, mas separa um tempo para falar com Jesus. Separa um tempo para se dedicar à leitura, a falar com Deus, a entregar o seu dia na mão dEle, a pedir a sua proteção, a pedir para que Ele venha guardar a sua casa, a sua família, para que Ele vá na frente em tudo aquilo que você vai fazer, para que você não seja derrotado, para que você obtenha êxito e que o inimigo não tenha autoridade, não tenha poder para te confrontar, para te barrar, para impedir que você seja uma pessoa abençoada. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos passar essas oportunidades. E eu digo, é momento de você fechar as portas, fechar as janelas, desligar a campainha, desligar o telefone, entrar no seu quarto, fechar a porta. Se o barulho do ventilador te incomodar, desliga o ventilador também. Se ele tirar a sua comunhão, desliga ele, mas entra na presença de Deus e fala para Ele, irmãos. Tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você está planejando, não conte para o vizinho, não conte para ninguém, mas conta para Deus aquilo que você está fazendo, aquilo que você está planejando, porque Ele sim vai na frente, Ele abre os caminhos, Ele quebra as correntes, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor Jesus, Ele separou esse tempo. E Ele mandou os discípulos ir na frente para quê? Para que Ele pudesse ficar a sós com o Pai. E nós temos, irmãos, que fazer isso, nós temos que ficar a sós com o Pai. Só nós e Deus. Porque no final vai ser assim. Cada um de nós vai ter que se apresentar sozinho diante dEle. Então vamos buscar ter esse momento de intimidade, esse momento de comunhão com Deus, porque nós sabemos, irmãos, que quando o Senhor Jesus, Ele entrou
para fazer o que ele estava pretendendo, ele não quis ninguém ali do lado dele. Ele ficou só. E ele disse para os seus discípulos: vamos lá, vamos passar para o outro lado. E o Senhor Jesus, ele se demorou naquela oração. Porque a Bíblia diz que era no entardecer que ele despediu aquela multidão. Mas a palavra diz que foi na quarta vigília que o Senhor foi andando por sobre as águas. E a quarta vigília, irmãos, é das 3 às 6 da manhã. Quer dizer, o dia já estava amanhecendo. Então nós não temos que ter pressa para falarmos com Deus. Nós temos que separar um tempo, e um tempo especial. E não importa se você vai falar com Deus em 5 minutos o que você precisa, ou se você vai ficar 2 horas para falar tudo aquilo que você precisa. Mas tenha esse momento com Deus. Porque quando nós temos esse momento com Ele, quando nós temos esse momento de comunhão, nós podemos ter a certeza de que nós vamos sair dali vencedores. Quando nós nos levantarmos, nós podemos ter a certeza que a vitória já é nossa, que nada vai nos impedir. Nós vemos que os discípulos, quando viram Jesus andando por sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. Eles se assustaram, mas Jesus disse o quê? Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E o Senhor diz para nós também: sou eu que estou do teu lado, sou eu que estou indo na tua direção, sou eu que estou andando por cima desse problema que está te afligindo. Sou eu que estou na direção, sou eu que estou nesse controle. Não temas, não se preocupe. Se você falou comigo, eu estou tomando conta. Pedro, quando ouviu o Senhor falar, sou eu, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E é isto, irmãos, que nós temos que ter ousadia quando falamos com Jesus. Quando ouvimos a voz do Mestre, nós temos que ser ousados, nós temos que buscar, nós temos que fazer com que o Senhor diga para nós: pode vir, venha na minha direção, eu estou aqui. Agora não importa, irmãos, o que vai acontecer, você está indo sobre a palavra do Senhor. O Senhor diz: vem, então vai, mas vai olhando para Ele, vai olhando na direção dEle, não tira os seus olhos da direção dEle, para que você não venha sofrer nenhum dano. Porque quando nós estamos olhando para o Senhor está cuidando de nós. Quando nós estamos olhando para Ele, Ele está segurando nas nossas mãos, Ele está nos sustentando, Ele está nos dirigindo, Ele está olhando para nós e nós não vamos cair. Mas se nós cairmos, irmãos, nós temos que ter a humildade que teve o discípulo Pedro. Nós temos que ter a humildade que ele teve. Socorre-me, Senhor. Ele mostrou que ele era dependente de Deus. Ele mostrou a sua dependência, a sua humildade. Então nós temos que mostrar que nós queremos sim estar com Jesus, nós queremos caminhar por sobre as águas, nós queremos ir adiante dele, mas nós queremos também, irmãos, demonstrar que nós somos dependentes, que nós confiamos nele, que nós precisamos dele e que nós não vamos deixar com que venhamos a perecer por causa da nossa ignorância, por causa do nosso orgulho. Enfim, nós temos que ser sim pessoas que reconhecem que Deus é tudo sobre nós, que Ele está acima de todos e que nós, irmãos, somos sempre aqueles que confiamos e que esperamos tão somente pelo seu poder. Irmãos, Pedro desceu do barco e ele foi andando por sobre as águas. Ele foi andando na direção do Senhor. Mas ele temeu. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos
nas ondas. E aí ele se perdeu. E nós, irmãos, quando nós falamos com Deus, quando nós falamos com Ele, quando nós entregamos algo para Ele, nós temos simplesmente que confiar, nós temos que esperar que no tempo dele Ele vai estar resolvendo. Nós não podemos temer, nós não podemos olhar para a circunstância, porque o inimigo ele é perito em fazer você enxergar coisas que não existem, e colocar que você está usando o seu tempo em vão, que você não vai ter solução, que você não vai ter resposta. O que você está fazendo não está adiantando nada. Por quê? Porque Deus não está preocupado com você. É isso que o inimigo vai fazer. Mas nós temos que nos levantar e dizer: eu estou olhando para Cristo, e se Ele disse que está no comando, Ele está no comando. Se Ele diz que Ele está no controle, eu confio que Ele está no controle. Se Ele diz que eu sou mais que vencedor, eu tomo posse da vitória, e eu sou mais do que vencedor, e eu vou triunfar, não importa o que venha acontecer, porque muitas vezes, irmãos, o inimigo fala para você: para de orar. Esquece, não tem volta. E você diz: eu continuo confiando, eu continuo esperando no Senhor. Porque às vezes, irmãos, você ora e parece que piorou, parece que não vai ter resposta, parece que não vai ter solução. Parece que está realmente no fim, mas não é isso que Deus diz. Ele diz para Pedro: pode vir, e Ele diz para você: pode vir, continua confiando, continua esperando, porque eu estou na frente, e o Senhor está entrando agora nesta causa sua, o Senhor está entrando com providência agora neste momento, e o Senhor está dizendo para você: é tempo de confiar. É tempo de confiar. Confia, meu irmão, confia, minha irmã, a vitória vai vir para você. Oh, Ramassarabaturrica namanai, Eixarabassuriamalas, Gloricai mantachuriamas, oh Senhor Alá, Xirimi curiandas. Amados, o apóstolo Pedro, quando começou a afundar, o Senhor entrou, juntou ele pelas mãos, o Senhor colocou ele em pé, o Senhor entrou com ele no barco, e aquele mar se aquietou, aquela tempestade passou. Mas o Senhor disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você serve um Deus que é grande, um Deus que é único, é soberano, é poderoso, um Deus que faz o que ninguém pode fazer. Ele deu a vitória para Davi contra Golias, contra um gigante apenas com uma pedra. E a vitória veio para Davi não porque ele estava armado, mas porque ele confiou em Deus. Ele disse para o gigante: eu vou em nome do meu Deus. Eu vou em nome do meu Deus. Ele não estava indo na força dele, mas ele estava confiando que Deus estava lutando com ele e que Deus daria vitória. Então você tem que crer também, meu irmão, minha irmã. Você tem que colocar a tua fé neste momento para que Deus possa ver e usar a tua fé em teu favor. Não importa se a tua fé é pequena. Importa que você crê num Deus que é grande, num Deus que é imenso, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que vai fazer acontecer aquilo que ninguém pode fazer. Tanto é que os discípulos, eles eram pequenos na fé,
Eles estavam iniciando. Eles tinham muito que crescer na fé ainda, porque eles tinham visto o milagre do Senhor Jesus multiplicando aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes para alimentar aquela multidão, e ainda assim eles não entendiam o que Jesus estava fazendo. Então, irmãos, creia. Creia. A palavra para você hoje é: creia de todo o teu coração. Não deixe a dúvida entrar. Ainda que você olhe e você veja que aparentemente não há mais o que fazer. Mas o Senhor diz para você: quando você diz, eu não posso mais, Ele diz, agora eu entro. E aí eu faço aquilo que você não pode fazer. Mas eu quero simplesmente pedir que você seja obediente à minha palavra. Que você continue confiando. Que você não esmoreça. Que você em momento algum deixe de confiar. Porque as ondas, elas estavam altas. As ondas, elas estavam açoitando aquele barco. Mas Jesus estava ali. Jesus estava dormindo, mas a qualquer momento ele acordaria. E ele acordou. E os discípulos disseram: Mestre, o Senhor não vê que nós estamos perecendo? Jesus disse: ainda não tendes fé? Irmãos, tenha fé. Creia que Jesus está no teu barco. Ele pode estar dormindo, mas Ele está ali no teu barco. E Ele vai fazer um milagre acontecer. Ele não vai deixar com que você venha naufragar. Ele não vai deixar com que o teu barco venha afundar. Ele não vai deixar com que o inimigo triunfe sobre a tua vida. Porque você está ali, meu irmão, e confiando, e buscando, e esperando, e confessando que o Deus que você serve é um Deus que tem em suas mãos todo o poder. Nós queremos ver, Senhor Jesus, milagres acontecendo no nosso meio. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor aumente a fé dos teus filhos. Que o Senhor levante, Pai, os teus filhos com autoridade. Porque nós vemos que dentro dos nossos lares, o inimigo tem se levantado. O inimigo tem impedido que você traga os teus familiares para a casa de Deus. Ele tem falado para você: deixa de mão, fica você, não se preocupe. Mas nós sabemos que os tempos são curtos demais. Falta muito pouco tempo, resta muito pouco tempo para que o Senhor volte. Então vamos, irmãos, falar da volta de Jesus. Vamos falar dos feitos de Jesus. Vamos falar dentro dos nossos lares que o Senhor Jesus, Ele livra, Ele liberta, Ele cuida, Ele vai à frente. E mesmo nos momentos de perigo, nos momentos de maior dificuldade, o Senhor Jesus está do nosso lado. Ele envia, sim, Pai, o anjo dele para guardar os seus filhos. E nós temos a garantia, irmãos, de que com Ele nós sempre estaremos bem. Que com Ele a vitória é certa. Porque nós estamos diante de um inimigo que é derrotado. De um inimigo que não pode nada. Muitas vezes ele se levanta assim, com a aparência de quem vai triunfar. Mas ele sabe que ele se levanta para cair, porque ele já foi. Ele não é, ele já foi derrotado por Deus. E nós, como filhos, nós temos autoridade para nos levantarmos e declararmos que aonde quer que nós estejamos,
aonde quer que nós formos, e tudo aquilo que nós colocarmos nas mãos de Deus, através da nossa fé, através da nossa oração, através desse momento que nós separamos para orar, para falar com Ele, Ele vai nos atender, porque a palavra dele diz que Ele em momento algum vai virar as costas para nós, que Ele jamais, em momento algum, vai nos desamparar. Esteja aonde estivermos, o Senhor estará conosco, guardando as nossas vidas e nos fazendo triunfar sobre todo o mal, sobre tudo aquilo que se levantar contra nós. Porque nós temos, irmãos, esta autoridade que nos é dada pelo Senhor. Ele diz: tudo aquilo que determinares em meu nome, crendo, recebereis. Então, irmãos, nós podemos ter a certeza que nós somos vencedores em tudo que nós desejarmos, em tudo aquilo que nós declararmos. E nós temos que orar em todo o tempo, orar sem cessar, confiando sempre que o Senhor Jesus ouve as nossas orações, que Ele responde às nossas orações. Que nós, irmãos, não falamos com alguém que não ouve, mas nós falamos com Deus que ouve todas as coisas, com o Deus que vê todas as coisas, com o Deus que sabe todas as coisas, com o Deus que pode todas as coisas, um Deus vivo, um Deus que morreu, é verdade, foi crucificado, mas ressuscitou e está assentado à direita do Pai, um Deus vivo, um Deus, irmãos, que tem prazer em nos fazer triunfar. Um Deus que quer ver o seu povo prosperando. Não falamos de prosperidade financeira, falamos de prosperidade espiritual. Um Deus que multiplicou pães e peixes. Um Deus que multiplica também o pão espiritual para que não falte nas nossas vidas, nos nossos lares. Amém, amados? Aplauda o Senhor, irmãos.